Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. Hoje eu gostaria de trazer aos irmãos um texto que está em Êxodo, no capítulo 33. Eu gostaria de ler essa porção, faremos uma breve oração e depois faremos uma breve reflexão sobre esse texto. Êxodo 33, 12, diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me destes saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Vamos fazer uma breve oração. Senhor, mais uma vez, colocamos a tua palavra diante de ti, pedindo graça para o compartilhar da tua palavra e a unção do teu Espírito que pode trazer vida a todos nós, em nome de Jesus. Irmãos, essa é uma das porções mais maravilhosas da palavra de Deus. Existe um contexto anterior e posterior em relação a essa porção que lemos. Evidentemente que, para uma análise textual mais apurada, nós deveríamos analisar esses contextos, porém não teríamos tempo de fazê-lo aqui. Portanto, eu gostaria de tomar essa porção para procurar mostrar o relacionamento de Moisés com o Senhor como uma tipologia daquilo que Deus deseja desenvolver conosco. Há que se fazer menção de que no versículo anterior ao que eu li, versículo 11, a palavra já nos dizia, ou já nos diz, o seguinte: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Algo bastante interessante, porque denota essa intimidade de Moisés com o Senhor. No entanto, Moisés pergunta ao Senhor: O Senhor me diz, assim fala Moisés, faze subir esse povo, porém o Senhor não me deu a saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, o Senhor me diz, eu te conheço pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Aqui eu queria fazer uma primeira menção. O nome na Bíblia denota não só designação natural de uma pessoa, muitas vezes ele traz consigo características desta pessoa. Não é à toa que em Apocalipse, na carta às igrejas, há a menção de que nós receberemos um novo nome. Isso fala de vida transformada. Então Moisés, questionando, diz: Ora, se então eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça. Esse talvez seja o versículo-chave desse contexto. Olha o que Moisés está dizendo. Ele está dizendo: Senhor,
eu preciso conhecer previamente o caminho. E na medida em que eu conhecer previamente o caminho, eu então estarei conhecendo o Senhor. Moisés queria primeiro conhecer o caminho e vinculou o prévio conhecimento ao conhecimento do seu Senhor. E ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Na visão de Moisés até esse ponto, a graça de Deus se manifestaria em dar conhecimento a Moisés de forma prévia de todo o caminho. Isso é típico em Moisés como uma representação nossa, porque a vida de dependência implica em que a graça se conhece no processo da caminhada e não previamente. Porque essa é uma das questões vinculadas à salvação da alma, notadamente na questão da salvação da nossa vontade própria. Porque muitas das vezes a nossa vontade própria se opõe à vontade do Senhor. E o que nós precisamos ser levados é uma completa aniquilação da prepotência de achar que a nossa vontade ela é perfeita. Ou ela nos dá elementos de garantia. Possivelmente Moisés gostaria de saber previamente o caminho, e muitos de nós assim o fazemos na nossa vida, porque na verdade não buscamos uma plena dependência ou não vivemos em plena dependência. E nesse sentido, a graça toma contornos tais que eu só a reconheço como tal se previamente eu conheço o caminho. Mas não foi isso que Deus falou com Moisés. Ele diz: a minha presença, Moisés, irá contigo e eu te darei descanso. Essa palavra descanso é tremenda e ela é extremamente profunda, porque há diversos textos que deveríamos estudar a fundo para poder compreender a realidade do descanso, que às vezes fica obscurecido pela nossa interpretação subjetiva, né? E olha que interessante, após essa resposta do Senhor, Moisés diz: bom, então, lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Ora, mas Deus já tinha dito que a presença iria. Mas o simples fato de Moisés responder dessa forma já implicitamente coloca a compreensão que ele teve acerca da graça de Deus, diferentemente da compreensão que ele tivera 2 versículos anteriores. E aí ele complementa: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Que coisa tremenda, que lição tremenda. Moisés compreendeu que a graça e o descanso, né, especialmente o descanso, se experimenta no andar com Deus e não em se conhecer o caminho previamente. E assim se conhece o Deus da graça e a graça de Deus. Eu gostaria que os irmãos meditassem nisso, porque esse é um dos elementos mais essenciais da fé cristã. Uma vida de dependência, uma vida de intimidade, uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida onde a vontade humana está rendida ao Senhor. E nós sabemos que das esferas ou das faculdades da alma, talvez a última cidadela a ser vencida é a nossa vontade. Então que o Senhor nos dê graça para que conheçamos o Deus da graça e a graça de Deus.